Paz do Senhor, meus amados. Vamos a mais um capítulo, mais um dia de estudo aqui da Bíblia Sem Mistérios, né? Dessa vez o capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, aonde nós vamos aprofundar esse capítulo, entender algumas coisas maravilhosas que estão contidas aqui nesse texto. Então, fique ligado, fique atento, que nós vamos explicar alguns detalhes muito legais do Logos, que é aquilo que a gente vai ler, do Telos, que é para quem Jesus estava falando, e do Rema, que é aquilo que espiritualmente a palavra de Deus vai revelar para cada um de nós. Então vamos lá. Vamos começar. Os primeiros versículos dizem assim. Né? Vou passar aqui o slide. Pronto. Muito bem. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, que enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos: As bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Essa é a primeira parte do capítulo, onde a gente vai falar aqui sobre essa tremenda parábola que Jesus contou, onde ele faz analogias entre o reino dos céus, né, o reino de Deus, e um rei que faz uma festa, né, uma celebração. Bom, nós sabemos que é uma figura da Bíblia, o casamento de Cristo com a igreja, isso está profetizado em Apocalipse. O que a gente precisa entender é que isso é uma metáfora, né? É uma metáfora relacional. E essa metáfora, ela tem como objetivo humanizar o máximo possível, ou não vou dizer humanizar, mas trazer o entendimento o máximo possível à questão do relacionamento de Deus com a igreja. Né? O que o homem conhece mais palpável, mais tangível como sendo o amor, é o relacionamento entre um homem e uma mulher. E o casamento é essa expressão mais profunda desse relacionamento, que é quando existe uma decisão individual de que você encontrou ali a sua alma gêmea, que é um conceito judaico, um conceito um pouco místico, mas é um conceito judaico que é fundamentado em Adão e Eva. Né? Então a gente entende que como Eva foi tirada de Adão, como Eva foi criada a partir de Adão, e pelas frases que Adão cita lá em Gênesis capítulo 1, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que todo ser humano tem essa mesma expressão. Quando você analisa sobre o ponto de vista divino e imaginar que nós fomos criados a partir da mente de Deus, e que Deus ele não é um ser que se exclui da criação, aqui não é um conceito panteísta, mas é entender que Deus está em tudo, em todos, e Deus é parte de tudo e de todos, e porque Deus está presente em todas as coisas, dentro da sua onipresença. Então nós podemos entender dentro do conceito da imanência, né, de que também somos parte de Deus. Né? Então esse casamento, esse entendimento que a Bíblia revela aqui nesses textos, essa festa, essa celebração de reunidade, então é uma figura da salvação, do processo salvífico. Então, a Bíblia fala que houve dois momentos antes da vinda de Cristo, né, para a igreja, que é a celebração desse casamento. Então, o primeiro momento é onde ele escolhe os nobres, um povo escolhido, então ele se refere a Israel.
Depois ele fala de um povo que não deu atenção ao seu chamado, né, que desprezou esse seu chamado, continua falando ainda de um povo de Israel, mas em um estágio diferenciado, no nível do reinado. E finalmente, no terceiro ponto, aonde Deus ele fala sobre, onde Jesus ele nos explica sobre além de além de, de rejeitarem, né, ou de não darem atenção, esse terceiro grupo ele ainda bateu e matou, né, ultrajou, envergonhou, que a Bíblia fala, e matou os enviados pelo rei, que representa o pai, né, que representa o pai. Então, nesse entendimento dessa parábola, esse último grupo, a gente pode fazer a analogia com duas vertentes. A primeira vertente seria o reino do norte de Israel, quando houve a divisão. Era um reino que rejeitava os profetas, que rejeitava a palavra, a Torá. Né? Um reino que se misturou muito com os povos, com as culturas e com as religiões pagãs, gentis, com as religiões idólatras. E a gente vai ver que isso está dentro desse contexto, desse capítulo todo. Né? Ou também você pode trazer essa parábola de uma forma profética, essa passagem de uma forma profética, se referindo aos próprios apóstolos de Cristo. E, finalmente, a terceira parte, que é quando os servos são enviados para buscar qualquer pessoa. Então, isso aí é quando há a expansão da igreja para um nível profético. Então, isso é uma palavra mais profética, missionária, é quando vai justamente ao mundo, é o id, né? A conclusão de todo o processo. Esse momento de Cristo ele é muito profético. Jesus está falando muito a nível de profecia aí também. Quando ele fala de ir em todos os lugares e trazer qualquer um, está falando do id para todo mundo e pregar o evangelho. Então, essa é uma expressão real. E onde as bodas vão acontecer é justamente esse ajuntamento, né? Essa palavra que se cumpre lá no Apocalipse e que se cumprirá aqui ainda na humanidade, mas não que se cumpra de forma literal, mas que se cumpra de forma profética. Para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando aí... Desculpa, engasguei. Para todos que estavam em volta. Então, eles estavam falando para fariseus, para saduceus, eles estavam falando para discípulos, eles estavam falando os seus 12, falando para seguidores. Né? Então, ele estava falando para a nação de Israel, ele estava falando para Jerusalém. Então, a palavra que era voltada para todos. Né? E aí ele fala como vai se cumprir. Isso é uma palavra profética e escatológica também. Vamos continuar aqui o estudo desse texto. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de vestes núpcias e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu e disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentro, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa parte final da passagem mostra a importância da honra ao desígnio divino, a esse momento. Ou seja, ainda haverá sim, esse é o julgamento final. Você vê que é escatológica essa palavra, que quando vai acontecer a separação, aqueles que estiverem junto nas bodas, eles vão ficar eternamente com Deus, e aqueles que não receberem, não forem partícipes das bodas, porque a Bíblia fala ali que ele estava no momento, mas não estava encarando aquilo como sendo uma conexão, uma reconexão de Deus com a humanidade. Uma reconexão do casamento, um reconhecimento, um estabelecimento dos desígnios e da vontade de Deus. Então, isso aqui é essa expressão final. Está falando da questão do julgamento. Vestes nupciais. As vestes nupciais estão relacionadas ao amor, estão relacionadas à intimidade, estão relacionadas ao relacionamento, estão relacionadas à aliança cumprida entre um e outro, porque são elementos de um casamento, né?
É a aliança que firma, o amor que firma o pacto, que na verdade a aliança e o pacto são a mesma coisa, mas a aliança é a parte, vamos dizer assim, palpável, o símbolo desse significado. E aí as vestes nupciais têm a ver com aquilo que você está expressando. Vestes é sempre aquilo que pode ser visto, que caracteriza a sua pessoa de forma expressiva. Ou seja, como você se expressa, veste de louvor, expressão de louvor, vestes limpas, expressão de santidade, e assim por diante. Né? Vamos continuar aqui agora. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e lhes apresentarei, e eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: O que é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então lhes dizem: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-o, retiraram. Bom, nós temos aqui uma das passagens muito conhecidas da Bíblia, aonde Jesus aqui ele estabelece pontos cruciais de questões de valores, né? E aqui também, mais uma vez, expressa, né, a questão do telos, de para quem Jesus estava falando. E observe que quando a Bíblia fala sobre que retirando-se os fariseus, aqui está uma expressão clara de que ali naquele mundo de pessoas, a gente vai ver no andar da carruagem dessa passagem, desse capítulo, existe outro grupo. Vamos primeiro falar quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso. Né? Ao contrário do que muitas pessoas falam, os fariseus não eram homens maus ou que não gostavam de Deus. Não, muito pelo contrário. Eles eram homens religiosos. Era uma facção, era uma seita ou uma denominação. Talvez a gente podia qualificar dessa forma. São chamados judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos, que são aqueles que trabalham fundamentados na Torá. Toda a sua doutrina e ensino é muito fundamentado na Torá. Os judeus fariseus ainda têm resquícios, não só resquícios, mas certamente uma presença muito forte ainda entre os judeus de hoje em dia. Eles não gostam de Jesus, eles não gostam até hoje, né? Então eles não encaram, não olham Jesus como Senhor, né? De jeito nenhum, como Deus. Eles esperam ainda uma outra Machia. E aqui esses fariseus eles estavam querendo pegar Jesus pelo pé. E a armadilha que eles montaram, as armadilhas que eles montaram foi para que Jesus fosse preso. Então, qual seria o motivo para Jesus ser preso de acordo com a lei romana? Eles não podiam prender, eles não tinham autoridade de polícia para isso, eles não tinham autoridade legal para prender ninguém. Né? Por quê? Porque o que vigorava na época, lá em Jerusalém, era a lei de Roma. Porém, se houvesse um flagrante, a lei divina, a lei da Torá poderia ser aplicada. Só que Jesus não cometeu nenhum flagrante legal nesse período. Nada em que a lei pudesse levar de acordo para prisão, de acordo com os estatutos judaicos. Então, o que acontece? Vendo isso, observe que os fariseus, então, eles chamam os herodianos, né, que são os guardas ao exército de Herodes, né? E aí ele vai lá até Jesus, chama de mestre, de rabi, né, rabino,
Então reconhece a autoridade espiritual de Jesus. Sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se dá, porque não olhas para a aparência do homem. Então, isso é um reconhecimento tácito da autoridade divina. Né? Porém, esse reconhecimento não estava no coração. São aquelas vestes de núpcias que nós falamos há tempos, na passagem passada. Aí ele pega aqui agora, o que ele está fazendo? Qual é o objetivo dos fariseus? É botar um tropeço para que Jesus seja preso por sonegação de impostos. Quando ele pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Então, o que Jesus depreendeu nesse momento? Né? Ele identificou logo, segundo a sua sabedoria, a malícia dos fariseus e sabia que estavam testando ali Jesus para ver, com testemunhas herodianas. Jesus ele não mentiu em absolutamente nada. Ele não usou de saída estratégica, não, ele simplesmente utilizou o que ele sempre utiliza, que é a verdade. Só que ele expressou isso de uma forma simbólica. Quando ele chama, ele pega a moeda, pega o tributo e diz aqui, esse aqui de quem é? Quem é que está aqui? Aí as pessoas perguntam, César, então isso aqui pertence a ele, certo? Ou seja, ele não estava dizendo ali que era lícito e nem ilícito pagar o tributo. Mas ele disse aqui, aquilo que pertence a ele deve ser dado a ele. Agora, se lembre que aquilo que pertence a Deus deve ser dado a Deus. O dinheiro é coisa desse mundo, o dinheiro é coisa desse local, o dinheiro é coisa dessa vida. Então, ela deve ficar aqui. E deve ficar para quem legalmente lhe é atribuído, para quem legalmente tem autoridade. Quem instituiu aquela moeda foi Roma. Então, dai a Roma o que é de Roma. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ali apertou, colocou na parede, porque se ao mesmo tempo aquela moeda de Roma, pertencia a Roma, Jesus estava dizendo também que aquilo que é de Deus pertence a Deus, a adoração, o louvor, a obediência, a dignidade, todas essas coisas, e até também o próprio planeta como um todo. Só que ali não estava dentro desse escopo. Então, Deus ele não vai entrar naquilo que é estabelecido como base do livre-arbítrio humano, mas muito pelo contrário, ele vai trabalhar sempre naquilo que é o mais importante para ele, que está prefigurado no amor. Então a Bíblia fala que eles maravilharam-se, na verdade ficaram impressionados com o poder do ensino de Cristo e se mandaram, né? Diz que ali não iam achar nada com Jesus. Vou passar aqui, próxima leitura, o próximo trecho. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, e deixou a sua mulher, seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas com sua doutrina. Bom, aqui agora, como eu falei, chega uma outra facção, uma outra denominação, uma outra seita judaica, que é a seita dos saduceus. O que difere os saduceus dos fariseus? Os fariseus são os judeus ortodoxos, que a obediência à Torá e aos princípios da Torá, eles são fundamentalistas, o que não é errado.
mas são levados ao pé da letra e eles não aceitaram a intromissão de cultura ou de ensino nenhum no seu escopo, né? E eles são mais místicos também. Por isso, eles criam na ressurreição, eles criam muitos aspectos místicos que os judeus defendem, essa categoria, né? Ou essa categoria de judeus defende até hoje, inclusive trazendo elementos que eles chamam de Torá oral. Torá oral, que são complementos à Torá, o Tanar. Tanar é o Antigo Testamento completo. Torá, os 5 primeiros livros, mas eles têm também chamada Torá oral, que são complementos. Esses complementos, eles são a Talmud, o Midrash, são a Kabbalah, e ainda outros livros, né? Outras Mishnah, né? Que é a avó. O Sidur, não, porque é um livro de oração, ele é amplo para todo mundo, mas basicamente a Talmud, o Midrash e a Kabbalah são as três fontes de apoio e estudo que são utilizadas nos judeus ortodoxos hoje, que tinha como base já o estudo dessa época, né? Esses escritos, a partir do momento que a escrita foi instituída de uma forma mais complexa, eles começaram a se multiplicar. Então os escribas, os sábios, eles produziam muitos escritos para explicar a Bíblia. Até hoje essa produção acontece e é renovada, atualizando inclusive, né? A Talmud ela é atualizada para os tempos atuais. Revisões são feitas, adaptações e assim por diante. Não é uma coisa que já parou de ser escrita. Então aqui dentro dessa explicação, tem aqui agora os saduceus, que é uma nova categoria. Então, eu falei dos fariseus, agora dos saduceus. Os saduceus já era uma outra seita, uma outra facção, ou uma outra denominação, vamos dizer assim, mais liberal. Ou uma outra categoria, aqui é porque eu acho que é melhor falar nível de teologia. Então, eles eram mais liberais. Eles tinham uma visão mais liberal da Torá, e eles não acreditavam na parte mística da Torá. Então eles acreditavam na parte escrita, mas ainda assim entendendo, eles tinham, claro, um ensino de apoio que era misturado, eles aceitaram. Os saduceus, eles surgiram ali por volta do século 3, 4 a.C., que foi durante o período dos Macabeus, né? O período pós-Malaquias, o período onde eles foram cercados pelos gregos e eles foram à resistência. E aí, dentro daquele período, aí, os gregos ainda, de certa forma, queriam helenizar a cultura judaica, e esses fariseus eram esses judeus helenizados. Então, eles não criam na ressurreição. E eles estavam questionando uma lei mosaica sobre a ressurreição. O objetivo não era desfazer da ressurreição, mas desfazer um tropeço, né, da lei mosaica na verdade, perdão. Eles estavam utilizando a lei mosaica para desfazer da ressurreição, para justificar a sua teologia de que não havia ressurreição. E aqui, então, o que ele começa a perguntar a Jesus? Né? Existe uma lei, a gente conhece essa lei, está lá no Levítico, né? Que se um filho desposar uma mulher e esse filho morrer, essa esposa vai passar para o filho seguinte. Se desposar também ele morrer, vai passar para o filho seguinte, e assim por diante. Essa história, essa lei, ela tem uma passagem famosa, que é a passagem de Judá e Tamar, né? Quando Judá dá o primeiro filho para Tamar, e aí esse filho morre. Depois ele dá o segundo filho, e esse segundo filho morre, e o terceiro filho ele não quis dar. Tamar, sabendo disso, conhecia a lei, questionou, mas ele não quis dar, e ela foi embora, e depois ela se fingiu de prostituta, e teve 2 filhos com Judá, que são os ascendentes de Cristo, né? Inclusive, né? A partir daí do leão da tribo de Judá. Então aqui era esse o objetivo dos saduceus, pegar Jesus nessa passagem para falar sobre a ressurreição. Mas Jesus, ele conhecedor do reino dos deuses,
Ele sabe muito bem que o casamento entre um homem e uma mulher, na verdade, é uma a caricatura do casamento entre Cristo e a igreja, é uma caricatura daquela expressão que nós falamos no início, né, do que verdadeiramente é o significado. Então, como o homem precisa conhecer o amor de uma forma tangível, porque do homem ser corpo, é necessário tangibilizar as coisas para o homem. O casamento foi dado para dois motivos. Primeiro, para que o homem pudesse expressar esse amor, como Deus expressa o amor. E segundo, para configurar, para cumprir o propósito de Deus, que é de multiplicação da humanidade. Então, apesar do sexo ser algo muito prazeroso, muito bom, deve ser praticado dentro dos limites do casamento, ou dentro do âmbito do casamento, né, para que para que desenvolvam a intimidade no casal, desenvolvam o amor, desenvolvam o relacionamento, e eles possam viver com uma unidade, né, em si, de uma forma pura, bonita e santa, né? Mas o sexo tem como propósito principal justamente a multiplicação da humanidade, né? Então ele não vai ser levado para o céu, até porque o sexo tem prazer carnal. Assim como a comida tem prazer carnal, a gente não vai comer lá no céu. Então Jesus fala isso, olha, lá nesse caso que se dá o casamento, seremos como anjos, como corpos espirituais, apesar de que na ressurreição o corpo glorificado, mas que estão lá em adoração, estarão lá em serviço ao Senhor, regozijando-se do âmbito de paz, de alegria, de regozijo e de bênção. Então Jesus explica isso, né, para os fariseus, ou para os saduceus, e eles ficaram boquiabertos, simplesmente, porque não tinham como responder. E ele conclui dizendo sobre a ressurreição, para concluir, ele usa a própria expressão bíblica de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, onde ele fala, e no texto que está lido, que Deus declarou que ele é o Deus, ele não era, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Significa que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitaram e estão vivos ao lado do Pai. Lá para a continuação, a última parte desse capítulo muito rico, que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, olha aí, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e profetas. Perdão, vamos explicar essa parte aqui, depois a gente lê o seguinte. Então vamos lá. Nessa passagem aqui, mais uma vez foram fariseus. Então, os fariseus saíram, os saduceus saíram ridicularizados, emudeceram, é o que diz aqui, calou a boca. Então agora os fariseus vamos entrar aí para ver se a gente consegue detonar esse cara. Ele está muito, tá acabando com a gente, né? Esse debate aqui a gente está perdendo. E aí entrou com o mandamento, certo? Qual é o grande mandamento na lei? O grande mandamento na lei. Ou seja, ele dentro da lei, a lei, irmãos, não era somente os 10 mandamentos. A lei eram os 10 mandamentos, mais outras 603 leis. Então, eram 613 leis, né, judaicas. Um dia eu trago uma relação dessas 613 e coloco no estudo aqui, né? Disponibilizo para vocês. Mas essas 600, o que eles estavam agora querendo pegar ali em Jesus, era se Jesus desviava o principal mandamento. E Jesus mandou um petardo para cima deles, né? O que é um petardo? Petardo é um tiro de canhão para cima deles. E mandou um petardo para eles lá. O petardo é um foguete, né? Um míssil, coisa assim. E mandou um petardo dizendo que qual era o primeiro mandamento? Né? O primeiro mandamento é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o seu pensamento, entendimento. E o segundo mandamento
que não é menor do que esse, amar o próximo como a ti mesmo. Ali ele expressou e ele segurou bem, porque ele pegou as duas tábuas da lei, né? As duas tábuas dos 10 mandamentos e figurou, onde na primeira tábua do mandamento 1 ao 5, certo? Que são: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura e não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar, e honra teu pai e tua mãe. Esses 5 mandamentos, eles são uma expressão divina, né? Há uma discussão sobre o último, quinto, porque ele está dirigindo-se a pai e mãe. Mas pai e mãe, esse aqui é um princípio que a própria Bíblia usa sobre respeito de pai e mãe, honra pai e mãe. A pessoa que não sabe honrar um pai e uma mãe não vai saber honrar a Deus, porque ele não sabe o que é a expressão paternal e maternal, né? Então, aqui está o primeiro detalhe importantíssimo, fundamental, do Evangelho, da Escritura, certo? Do mandamento, né? Então, o primeiro são os 5 primeiros versículos. Os outros 5, então, observe que está sempre voltado para outras pessoas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem cobiçarás o que é dos outros. Então, esses outros 5 se referem aos seres humanos. Então, quando Cristo morreu na cruz, tá? Então a cruz não é assim, né? Assim, deixa eu pegar aqui também. Assim e assim. Então, assim, a haste vertical representa o mandamento do amor a Deus. Amor a Deus. E o outro, a haste horizontal, ela representa o amor ao próximo. E aqui Jesus falou sobre isso, e quando ele conclui, e destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Jesus está dizendo o seguinte: tudo o restante que foi escrito, que até então o que tinha sido escrito não era o Novo Testamento, era somente leis e profetas, escritos especiais nele, que muitos são proféticos, mas outros são de ensinamentos, que é Turvim, já falei sobre isso. E então Jesus então coloca para eles: disso dependem a lei e os profetas. Então, toda a Escritura deve ser interpretada com esses 2 fundamentos. A cruz sendo o centro dessa explicação. Vamos continuar para o último texto. A última passagem: e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe eles: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: dize ao Senhor, o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou ninguém mais a interrogá-lo. Jesus agora ele expressa quem ele é, né, a partir de um trecho, de uma tática, né, utilizada pelos próprios fariseus. Ele colocou primeiro as palavras nas bocas dos fariseus, e depois ele mesmo deu o golpe final, né? Disse isso ao golpe final. O que Jesus utilizou? Ele utilizou o Salmo 110. No Salmo 110, versículo 1, está escrito isso: e disse o Senhor, né? Olha, o Senhor. E aqui no hebraico, essa palavra Senhor é Yahvé, né? Aquela palavra Yod Rei, Vav Rei, né? As 4, tetragrama, certo? Ao meu Senhor. E aí aqui já está Elohim, né? Então já são, é como se fosse Deus falando para Deus, né? E Davi colocando, expressando isso, entendeu quem era, já era um profético para Cristo, né? Essa palavra. E quando os fariseus reconhecem isso,
Então Jesus ele entra, né, com essa pergunta final: se vocês mesmos dizem que eu sou, que reconhecem que Davi reconheceu-me como Senhor, e a Bíblia fala em espírito, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha por teus inimigos os cabelos do teu pé. Se Davi chama ele de Senhor, como é seu filho? Ou seja, como eu sou filho de Davi, se ele me chama de Senhor, né? Então, essa palavra emudeceu a todos. E aí acabou com todo mundo. Ninguém mais pôde falar nada, porque não tinha mais argumento para ser dado, né? Não tinha mais palavra nenhuma que os fariseus pudessem dar, ou os saduceus, que pudesse ser refutada a Cristo, e ali acabou a discussão. Então aqui a gente também conclui esse capítulo, e que Deus abençoe, e até o próximo capítulo. Deus abençoe.